Boa tarde, senhores pais, alunos, né? Aqui é o professor Antônio de Artes e eu venho aqui hoje explicar um pouquinho para vocês sobre a nossa atividade do quinto ano, né? Que trata sobre perspectiva. Essas atividades são basicamente revisões de conteúdos que eles já tiveram no ano passado, que eles desenvolveram atividades semelhantes. Então, este ano eu coloquei de novo como atividade deles para aperfeiçoar, então, aperfeiçoando o trabalho com perspectiva também aprimora a percepção da realidade, né, quando visualmente falando. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre perspectiva, né? E daí eu vou tentar fazer mais ou menos um passo a passo utilizando os conceitos então de perspectiva. No caso seria a linha do horizonte, o ponto de fuga e as linhas de fuga, que são as três principais etapas de um desenho com perspectiva, para a gente realizar então o desenho dos prédios. Nessa etapa eu então encaminhei duas atividades, que seria essa de reproduzir então o desenho dos prédios, e a segunda atividade consiste em observar pela janela e reproduzir o que você vê. Então são duas etapas muito importantes, porque uma você vai estar fazendo uma representação da realidade através de um desenho, e na segunda etapa você vai observar o desenho real e vai transportá-lo para a folha de desenho, ok? Aqui inicialmente eu trago um textinho básico falando sobre o que é perspectiva, que diz que a palavra perspectiva vem do latim, né, e significa ver através de. Se você se colocar atrás de uma janela envidraçada e sem se mover do lugar riscar o vidro, o que está vendo através da janela terá feito uma perspectiva. Então aqui, ó, os conceitos básicos de perspectiva, ele traz esses três aspectos, né? Primeiro, eu vou ter a perspectiva é realizar um desenho tridimensional numa superfície bidimensional. Quando eu falo bidimensional, ele tem essa dimensão da altura e essa da largura ou comprimento. E quando eu falo de tridimensional, além dessas duas dimensões, ele tem uma terceira, que é a profundidade. É como se você pudesse ver o que tem aqui na frente e o que tem atrás. Então, para se fazer esses desenhos, a gente recorre ao quê? Primeiro de tudo, uma linha do horizonte, que é essa linha que está em azul ali no trabalhinho de vocês. O segundo ponto, então, seria o ponto de fuga, que é esta bolinha vermelha aqui, que é de onde vai sair todas as linhas de fuga, para eu poder realizar a minha atividade ou o meu desenho. Então, a partir dessas linhas de fuga, eu vou conseguir definir aonde que passam as linhas do meu prédio, tá? Então, isso gera, então, uma ilusão óptica, uma ilusão no olho da gente de que a gente está vendo isso de uma forma tridimensional, como se fosse num retrato, ok? Então, a partir de agora, eu vou tentar mostrar para vocês como que se desenha o passo a passo da atividade, utilizando então esses recursos, ok? Então, eu peço para vocês reproduzirem o desenho e eu peço também que seja feita uma margem inicial de 2 centímetros. Margem nada mais é do que esse quadro que eu fiz ao redor aqui. Se você medir aqui, ó, do início da folha, iniciando a medida no zero, ele vai dar exatamente 2 centímetros até esse quadro, tá? Tudo ao redor, né? As linhas que passam nos cantinhos, por exemplo, você pode apagar depois. O importante é que fique esse quadro bem feitinho, com 2 centímetros, essa margem aqui. Isso aqui seria, então, um dos passos que eu solicito na atividade. A partir disso realizado, o que vocês vão fazer? Vocês podem traçar um pouquinho abaixo do meio da folha uma linha que de fora a fora. Essa linha, nós vamos chamar ela de linha do horizonte. Então eu vou colocar aqui do ladinho um LH, linha do horizonte, ok?
E agora, mais ou menos no meio dessa linha, eu vou fazer um ponto, que é o ponto de fuga. Se vocês observarem aqui, olha, esse ponto de fuga, ele está aqui onde termina a rua, olha, certo? Então, a linha do horizonte, ele passa mais ou menos neste mesmo local. Se eu for desenhar aqui na folha, a linha do horizonte vai ficar mais ou menos assim, ok? Agora observe, a partir desse fundo que vai sair as linhas de fuga, que são as linhas que vão fazer as arestas, ou seja, fazer as linhas laterais dos prédios. Se eu pegar a partir desse ponto de fuga aqui e fazer a linha do prédio, seguir a linha do prédio, ele vai dar bem certinho, podem observar. Mesma coisa vai acontecer para este lado aqui, olha. Se eu pegar aqui o meu ponto de fuga e passar aqui nessa linha lateral, eu vou ter exatamente uma linha de fuga a partir do ponto de fuga, ok? Todas as linhas que saem do ponto de fuga são chamadas de linhas de fuga. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a desenhar essas linhas de fuga, tá? A gente pode fazê-las até fora, depois a gente apaga adequando então o espaço do prédio. Então vamos iniciar fazendo essa linha de fuga e essa aqui que são as principais. E em seguida nós vamos fazer as linhas de fuga que são as arestas aqui da rua, do meio-fio. A gente faz uma para ser a rua e pode ver que logo em seguida tem a outra que vai desenhar o meio-fio. Elas estão mais ou menos centralizadas, então tem diferença entre as linhas da rua para as linhas dos prédios, então ela não está bem no mesmo ângulo de inclinação, então eu posso fazer elas inclinadas semelhantes, como se fosse o formato vai ficar como se fosse um X, um pouquinho talvez mais em pé as linhas de cima. Ok? Então eu já tenho as linhas principais. Se eu quiser iniciar o desenho do meu prédio a partir disso, eu posso. Senão eu também posso fazer ainda as linhas de fuga dos prédios menores, mais baixos, que estão obviamente mais perto de mim como observador. Seriam essas linhas aqui no desenho de vocês. Então podemos fazer. Elas não precisam ir até fora, porque se vocês observarem, aqui em cima, a parte de cima do prédio, ela está em linha reta, ela não está inclinada. Elas estão na horizontal, ok? Depois a gente vai ajustando no desenho, apaga o que for preciso apagar, para que fique correto. Eu vou começar agora, porque se eu for desenhar todo ele, vai demorar muito tempo e o vídeo vai ficar muito extenso. Então, eu vou mostrar como se faz os primeiros prédios. Eu acredito que a partir disso, daí vocês consigam realizar os outros. E se tiver dúvida, eu posso estar postando depois mais um vídeo sobre isso, ok? Então, as laterais do prédio, elas são sempre na vertical. Então, nós vamos ter isso aqui, olha. Ele vai ter a linha também de fuga aqui de baixo, que vai ser a base do prédio, ok? Então vai ficar mais ou menos assim. Vertical, nós temos a primeira aresta lateral. A parte frontal do prédio, vamos apagar um pouquinho, que ficou um pouco extenso. O que vai acontecer? Ele vai vir até aqui, olha. Aqui, a base, ele é na horizontal também, tá? Ele vai definir a minha lateral aqui, ó. Então, aqui eu tenho a frente do prédio. Aqui é onde eu vou fazer as janelas, olha.
certo? Fazer rapidamente aqui. Vocês usem a régua para ficar bem retinho, só para não demorar muito tempo. Então aqui nós temos as janelas. E aqui nós temos a lateral do prédio. Vai ter algumas janelas também. As janelas vão seguir a inclinação da linha de fuga, ficando mais ou menos nesse sentido aqui. Aqui vai ser paralela a esta e a parte de cima, então vai ser paralela a esta. Então a inclinação dessa é aqui assim, então vamos fazer mais ou menos inclinado assim também, tá? E assim vai seguindo todas as janelas na mesma inclinação, na lateral, ok? Então aqui nós temos a lateral do prédio. Então, para definir essa lateral, a gente vai fazer mais uma linha. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês, então, o que vai ser o prédio. O meu primeiro prédio, ok? Então, meu primeiro prédio vai ser isso aqui, olha. Eu vou destacar aqui um pouquinho para vocês verem, mas as outras linhas vocês não precisam apagar, vocês mantenham no desenho. Então aqui nós temos o nosso primeiro prédio. O outro prédio ele vai ser um pouco mais baixo, então aqui na frente, um pouquinho para cá dessa aresta lateral, eu vou fazer então o outro prédio a partir do quê? A partir da mesma linha de fuga. O bom é não dar o destaque que eu dei aqui no prédio do fundo, porque senão ele vai atrapalhar um pouquinho no da frente. Eu não me toquei disso antes, mas enfim. Aqui, ó, vocês vão fazer as janelas do segundo prédio, ok? Eu vou fazer rapidamente assim, vocês usem a régua para poder ficar bem retinho, bem definido. E aqui, ó, também não dá destaque essa linha, porque aqui é a lateral do segundo prédio. Então eu posso fazer ele aqui, ó. E aqui eu tenho as janelas, seguindo sempre as linhas paralelas, ok? Então é mais ou menos isso. Se vocês seguirem essa lógica, vocês vão conseguir realizar o desenho. Caso vocês achem que é muito difícil estar realizando com esses conceitos de linha do horizonte, ponto de fuga ou linhas de fuga, vocês podem estar fazendo de observação, mas tem que explorar esse formato tridimensional do desenho, ok? Qualquer dúvida pode me chamar também. Obrigado.